Olá, estamos de volta para a nossa aula de ciências. Eu sou a professora Valcilândia e nós vamos falar sobre os hábitos alimentares da população acriana. Vocês se lembram que na aula passada a gente falou um pouco sobre os alimentos, né? Os alimentos saudáveis, as boas escolhas, que não devemos comer em excesso, que temos que ter a variedade no nosso prato, que cada um dos alimentos que a gente come tem uma função no nosso organismo e que o consumo de água tem que ser bem, não digo em excesso, mas tem que ser bem regular, tá bom? Agora nós vamos falar um pouco mais sobre essa alimentação. Vamos aqui na telinha comigo. Alimentação saudável. Se alimentar de forma saudável e equilibrada é essencial para garantir qualidade de vida. Isso porque, além de fornecer energia e bem-estar geral, através de uma boa alimentação é possível prevenir e combater doenças, manter o peso corporal saudável e ter um bom desenvolvimento físico. Um cardápio balanceado ajuda o sistema imunológico, melhora o humor e a memória, reduz o cansaço e o estresse, aumenta a qualidade do sono, previne o envelhecimento precoce da pele, melhora o sistema digestivo e fornece disposição e mais energia para as atividades diárias. Uma alimentação saudável requer quantidades certas, sem exageros, e também sem exclusões de alimentos que forneçam ao corpo proteínas, carboidratos, gorduras, fibras, cálcio, vitaminas e outros minerais. É importante também evitar o consumo de alimentos industrializados. Na maioria das vezes, eles são compostos de substâncias que prejudicam o nosso organismo. Quais as diferenças entre o alimento industrializado e o alimento natural? Nem sempre é fácil perceber a diferença entre alimentos naturais e industrializados na hora das compras, principalmente no caso dos alimentos processados e ultraprocessados. Uma boa maneira de distinguir esses dois tipos de produto é observar o rótulo. Outra diferença entre alimentos naturais e industrializados é que, no caso dos alimentos ultraprocessados, eles podem comprometer os mecanismos que sinalizam a saciedade e controlam o apetite. Isso favorece o consumo excessivo de calorias e contribui para a obesidade. Vocês se lembram que eu falei sobre quando formos comprar, no caso vocês, quando forem acompanhar a mãe ou o pai de vocês na hora de fazer a feira, a gente sempre observar os ingredientes. Lembra que eu falei da pipoca? Que no ingrediente da pipoca, o único ingrediente é a pipoca, o milho para a pipoca. Do cuscuz, o único ingrediente do cuscuz é o floco de milho. E assim a gente vai aprendendo a fazer as boas escolhas no momento da compra. Quanto menos ingrediente o produto tiver, menos processado ou ultraprocessado ele foi. E mais saudável ele se torna. Assim como o feijão, né? A goma para fazer a tapioca. Um exemplo que eu trouxe para vocês de alimento processado é a seleta de legumes. Aqui, nos ingredientes dele, também tem bastante coisas. Aqui os ingredientes. A opção que a gente tem, professor, ao invés de comprar, professor, eu não posso comer uma seleta de legumes? Pode. Uma opção boa para substituir, no caso, um alimento industrializado. O que vem na seleta que a gente pode usar natural? A gente pode usar a cenoura, a batata, a beterraba para fazer a salada. Fica bem parecida com a da seleta, só que bem mais saudável, porque a cenoura, a batata, a beterraba, ela vai estar mais natural. E quando vocês forem fazer, quando a mamãe for fazer em casa, ela não vai usar tantos produtos como foi usado na fábrica, que, como a gente viu no slide anterior, ele acaba causando, atrapalhando
os dispositivos que a gente tem que indicam a saciedade, que indicam sabor. A gente pensa que está sentindo o sabor daquele alimento, mas, na verdade, como na maioria deles tem, é um aroma artificial, é um sabor artificial, não é o sabor natural daquele alimento. Então, quando a gente opta por um alimento mais natural, a gente vai ter mais próximo o sabor real dele, né? O sabor que realmente ele tem. E aí, outro exemplo que eu trouxe também foi o molho de tomate, que a gente compra e, na maioria das vezes, industrializado, né? E na maioria das vezes vem bastante coisas que nem vai fazer, como é que posso dizer, não vai nem ajudar a nutrir o corpo da gente. Uma outra forma de fazer ele é juntar justamente o tomate, que é a matéria-prima do molho, juntar o tomate com cebola, alguns temperinhos e fazer o seu próprio molho de tomate com os tomates frescos. É uma outra opção que a gente tem também, tá? E aí sempre pensar nessas substituições para tornar o alimento cada vez mais saudável, tá bom? Vamos aqui na telinha de novo comigo. Consequências da má alimentação. A alimentação é uma necessidade vital do ser humano, mas a má alimentação é responsável por diversas doenças, como, por exemplo, o aparecimento de doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, câncer, osteoporose, além da obesidade. O consumo exagerado de alguns alimentos e bebidas podem gerar diversos problemas e até mesmo matar aos poucos. Em uma outra aula que eu apresentei para vocês, a gente viu no vídeo uma criança que, quando acordava, né, para ir para a escola, o alimento dele era refrigerante, né? O certo nosso, pelo menos da nossa região, é aquele belo café com leite e um pãozinho, né? No caso dele, ele estava tomando refrigerante. Já pensou tomar refrigerante ao acordar? O quanto de açúcar que está sendo consumido ali em excesso, né? E aí, essas escolhas erradas é que fazem aparecer essas doenças, como eu citei, né? As doenças cardiovasculares, que são doenças do coração, ou então doenças relacionadas à gordura no sangue, diabetes, osteoporose, hipertensão, que é o consumo excessivo do sal, e por aí vai. Então, são as escolhas que nós temos que fazer da forma correta. Vamos comigo aqui na telinha novamente. Alimentos que fazem parte da culinária acriana. Vamos descobrir agora se os acrianos fazem boas escolhas. Vamos lá? Os hábitos alimentares da população acriana são baseados principalmente na culinária indígena, boliviana e nordestina. São baseados, né, principalmente na nordestina e a indígena. Temos como alguns exemplos de pratos típicos do Acre. Vamos lá. O mingau de tapioca e banana, que é uma alimentação, é um prato típico muito conhecido nosso, né? Que é o mingau de banana acrescido da farinha de tapioca, que eu também trouxe para vocês aqui. Farinha de tapioca. Ele é acrescido dentro do mingau de banana, muita gente gosta, algumas pessoas gostam só da farinha de tapioca. O pão de milho, que tem como base o nosso famoso cuscuz. A tapioca, que tem como base a goma. O peixe, né, que na nossa região é bem consumido, peixe frito, peixe assado, peixe cozido, de todas as formas, né? A macaxeira, que também é um alimento bastante saudável e bastante consumido. A macaxeira, ela tem diversas formas de ser consumida, desde da goma até a nossa tradicional farinha, né? Farinha de macaxeira, de mandioca, que a gente gosta tanto. A farinha, que veio logo abaixo, que é um produto da macaxeira. O açaí, né? O açaí que todo mundo gosta, açaí cremoso, sorvete de açaí. Em diversas formas também nós consumimos o açaí. E a famosa baixaria. A baixaria é esse prato aqui, ó. É o nosso prato típico,
né? Que é o prato feito de cuscuz, carne moída, ovo e uma saladinha de tomate, de verdurinhas, né? Tomate, cheiro verde, cebola. Esse é o nosso prato típico, mais famoso, a baixaria. Todo mundo conhece a baixaria. E esse prato, ele é muito nutritivo. Ele é tão nutritivo que, como que ele foi criado? Na época dos seringais, um seringueiro que passava, uma pessoa que trabalhava muito no pesado, passava ali pelo mercado do Bosque, pediu cuscuz. E, além do cuscuz, ele começou a pedir mais algumas coisas. Cuscuz, o ovo, a carne moída, e ele fez essa mistura. Porque ele precisava de bastante energia para trabalhar no decorrer do dia. Que ele, geralmente, eles tomavam café e eu comer só lá para perto já do final do dia. No jantar, que a gente chama, né? Então, ele precisava estar bem nutrido. E aí, ele fez essa mistura. E essa mistura deu tão certo que até hoje ela existe, né? Ele foi falando para os amigos que fez essa mistura, que ficou saciado, e as pessoas foram conhecendo a baixaria, que ficou muito famosa na nossa região. É um prato muito famoso. A baixaria, muito conhecida pelos acrianos, tem como ingrediente principal o cuscuz, mais conhecido como pão de milho, misturado com a carne moída, ovo e cheiro verde, que é a saladinha, né? Ovo, tomate, cebola. Agora nós vamos para uma atividade, para ver se vocês entenderam bem sobre a alimentação, os alimentos saudáveis, as boas escolhas e os nossos pratos típicos da nossa região, né? Que, quando também escolhidos da forma adequada, são bem saudáveis. Então, vamos aqui comigo no nosso quadro. São 4 perguntas que eu vou fazer para vocês, para a gente entender melhor esse conteúdo. Vamos lá. A primeira pergunta é: o que são nutrientes? Os nutrientes são os que eles vêm dos alimentos, né? E ajudam a nutrir o nosso corpo. Vamos lá descobrir o que são os nutrientes. Vamos lá. Os nutrientes são substâncias encontradas nos alimentos essenciais para o funcionamento adequado do corpo humano. São os nutrientes, né? As substâncias encontradas nos alimentos. E aí, essa resposta já responde automaticamente a segunda pergunta. Onde eles são encontrados? Onde os nutrientes são encontrados? Vamos ver aqui. Muito bem. São encontrados nos alimentos. Todos os nutrientes são encontrados nos alimentos. Por isso que a gente vem falando de alimentação saudável e das boas escolhas. Vamos lá para a nossa terceira pergunta. Quais são os tipos de nutrientes? Nós temos 3 tipos, que são: os nutrientes podem ser do tipo energético, construtor ou regulador. Quarta pergunta: quais tipos de alimentos um prato saudável deve conter? Um prato saudável deve conter 3 tipos de alimentos, né? Carboidratos, proteínas, hortaliças e legumes. No caso, são 4. Carboidratos, proteínas, hortaliças e legumes. São os tipos de alimentos que devem conter no nosso prato. Tá bom? E ficamos por aqui com mais essa aula. Espero que tenham gostado. E acessem a nossa plataforma Eduque. Até a próxima. Tchau, tchau.